O site Agência 14 News fala nesse momento diretamente da Unesp de Botucatu. Nós estamos no SAI de Infectologia aqui de Botucatu, que faz um trabalho de orientação, enfrentamento à AIDS. Eu estou com o Dr. Alexandre Naime Barbosa, ele que vai falar com a gente sobre esse tema importante. Doutor, esse tema, esse tema que nós temos aí, AIDS, né, falando aqui de Botucatu, da região, né, esses números que nós temos. Nós tivemos uma notícia que houve um aumento, né, no Brasil de casos. Como que vocês estão analisando esses números? Olha, Cristiano, a UNAIDS publicou um reporte, publicou uma atualização do número de casos no mundo como um todo, e o Brasil ele apresenta uma tendência de aumento do número de casos de HIV nos últimos 10 anos. Então, há 10 anos atrás, o número de casos era em torno de 39 mil, 40 mil, e hoje nós estamos com 44 mil. E é uma tendência de aumento. A gente tem verificado aqui no serviço que realmente o número de casos novos é crescente através dos anos, principalmente em alguns grupos populacionais que a gente diz que são mais vulneráveis, principalmente os jovens que estão iniciando a vida sexual entre 13 e 19 anos, principalmente entre os homens que fazem sexo com homens que têm mais vulnerabilidade. E um outro ponto que a gente tem que lembrar é que esse aumento do número de casos novos de infecção pelo HIV, ele vem num conjunto em que a prevenção ela chegou no limite. Chegou no limite porque dados mostram que cerca de 90 a 95% das pessoas dizem que acreditam, que sabem que a camisinha é o melhor jeito de se prevenir contra o HIV. Mas apesar da imensa maioria, 95% das pessoas concordar que a camisinha é a melhor forma de prevenção ao HIV, apenas metade disso usa a camisinha em relações casuais, o que dirá então o uso da camisinha em relações estáveis. Ou seja, a pessoa sabe que a camisinha é a melhor forma de prevenção ao HIV, mas mesmo em relação casual, relação esporádica, não usa a camisinha. E isso explica, em parte, porque o número de casos de HIV vem aumentando tanto no Brasil. Nós temos, doutor, uma estimativa, né, de números de casos no Brasil e temos também pessoas em tratamento aqui, né? As pessoas, elas sabem que tem o HIV atualmente? Como que vocês analisam isso? No Brasil e também aqui em Botucatu, existe um grande gap, um grande buraco entre o número de pessoas que são portadoras do HIV e aquelas que sabem disso. Então, por exemplo, aqui em Botucatu, nós estimamos em torno de 700 até mais ou menos 1.000 pessoas que vivem com HIV. Essa é uma estimativa baseada na prevalência nacional, que é de 0,5%. Então, Botucatu tem 140 mil habitantes, 0,5% dá em torno de 700 até 1.000 pessoas. Aqui no SAI, que é uma unidade de referência que coordena, que reúne todos os pacientes com HIV, nós temos matriculados de Botucatu cerca de 400 pacientes. O que mostra então que mais da metade, ou cerca da metade das pessoas vivendo com HIV/AIDS em Botucatu não sabe disso. Existem cerca de 350 até 500 pessoas em Botucatu com HIV sem diagnóstico. E aí são dois problemas. Primeiro, um problema individual, essa pessoa ela corre o risco de evoluir para uma doença grave sem saber, ela tem HIV, não tem o diagnóstico, não está fazendo tratamento, e ela pode ter algo grave e evoluir para óbito, infelizmente. E o segundo problema é que essa pessoa, não sabendo que tem HIV, não se previne, as pessoas podem ter relação sexual com ela e ela está transmitindo o HIV. Portanto, é necessário reforçar que todo mundo deve, pelo menos uma vez na vida, fazer o teste anti-HIV e depois, caso tenha uma nova relação sem camisinha, repetir esse teste a cada nova exposição. Doutor, outra questão também importante, né? Hoje, como que essa transmissão ela ocorre? Porque geralmente numa primeira relação, né, com um parceiro novo, essa pessoa simplesmente ela não usa camisinha, ou depois de um tempo que ela está se relacionando, ela acaba não usando mais a camisinha. Como que vocês percebem o comportamento das pessoas até que elas aí acabam sendo infectadas? Olha, a questão do comportamento e da transmissão do HIV é importante dizer que houve uma mudança histórica e que isso precisa ficar claro porque algumas coisas do passado, algumas
algumas mensagens do passado, algumas ideias que ficam até hoje mudaram. Então, por exemplo, antigamente a gente falava em grupo de risco para HIV. Isso lá no começo da epidemia. Quem que era um grupo de risco? Eram os gays, eram os usuários de droga, eram os profissionais do sexo, prostitutas e tudo mais. Isso passou, porque hoje em dia a infecção pelo HIV ela é completamente generalizada, ela está disseminada entre a população geral. Então não adianta falar que eu não sou grupo de risco, eu não sou gay, eu não sou usuário de droga, ou eu não tenho comportamento de risco, eu não sou promíscuo. Hoje em dia, mesmo que a pessoa só tenha tido um parceiro na vida toda, ela pode sim ter HIV. A gente tem inúmeros casos, por exemplo, de mulheres casadas que só tiveram um único parceiro na vida, que foi o marido, e que acabaram pegando HIV porque o marido teve relação extraconjugal. Esse é o melhor exemplo do que a gente fala de exposição de risco. Se você teve alguma relação sexual desprotegida na sua vida, quer seja com o marido, quer seja com a esposa, quer seja com o namorado, você deve fazer o teste de HIV. E toda vez que você repetir esse hábito de fazer sexo sem camisinha, há que se repetir o teste. E o problema também, uma outra questão histórica que envolve o HIV, foi a perda da percepção de risco. Então, lá no começo da epidemia, quem nasceu na década de 70, nasceu na década de 80, já cresceu com um grande medo, porque tinha aquela mensagem que HIV era uma doença fatal, uma doença que é uma sentença de morte, e essas pessoas, as mais velhas, com 30, 40 anos, costumam sempre usar preservativo, ou pelo menos têm uma adesão maior ao uso do preservativo. E hoje em dia a mensagem que existe de que HIV não mata mais, que HIV tem tratamento, que ninguém mais morre de AIDS, o que é verdade, é que é uma notícia muito boa. Hoje em dia, realmente, quem faz tratamento não tem uma expectativa de vida muito boa. Essa mensagem acabou sendo tomada de forma equivocada e faz com que muitas pessoas não usem o preservativo dizendo, olha, se eu pegar HIV tem tratamento, eu não vou morrer, o que é obviamente uma falsa sensação de segurança, porque viver com HIV é uma barra, traz muito estigma, traz muito preconceito, a pessoa tem que enfrentar problemas para o resto da vida, porque a doença não tem cura, ela tem tratamento, mas não tem cura. E como que hoje nós temos a questão de preconceito? Ele ainda existe, né? As pessoas sofrem com isso em casa, no trabalho, nas ruas, com os amigos. Como que nós temos esse assunto hoje em prática, né, quando se fala em HIV? Infelizmente, na minha opinião, eu trabalho com HIV já há 15, 16 anos como infectologista e digo que, para mim, o preconceito é o pior problema em relação ao HIV. O vírus é fácil, nós resolvemos isso com medicações, com segmento. Eu costumo dizer para os pacientes, deixa o vírus do HIV comigo que eu resolvo, mas o problema é a ignorância, e ignorância no sentido de desconhecimento da população geral em relação ao HIV. Então as pessoas têm medo de pegar HIV pelo contato usual, por um aperto de mão, por conviver. Infelizmente, muitos dos nossos pacientes sofrem demissões, sofrem agressões físicas, verbais, pichação de casa, fofoca, e é uma grande ignorância. O HIV só se transmite através de relação sexual desprotegida, relação sexual sem camisinha ou contato com sangue de pessoas que são portadoras. Por exemplo, compartilhamento de objetos íntimos do tipo tesoura, alicate de unha, ou receber sangue de uma pessoa portadora do HIV, o que não acontece mais porque os controles de banco de sangue são muito efetivos. Ou seja, você não vai pegar HIV se você não transar com alguém, se você não fazer sexo com alguém que tem HIV, ou se você usar camisinha. Então não faz o menor sentido esse preconceito, esse estigma que a população tem.